Hola, mi nombre es Mariana y hoy juntamente con mis amigos vamos a hablar de la fisiología normal y patológica del hígado. El hígado es o maior órgão interno de nuestro organismo e equivale a 2,5% de nuestro peso total. Ele está coberto por uma capa de glúcido. Ele está ubicado em el quadrante superior derecho e parte da esquerda e tem 4 lóbulos, um derecho, um esquerdo, um quadrado e um caudado. En irrigación tenemos la triada portal, que es compuesta de una rama de la vena central, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Também temos os componentes estruturais, que são o parênquima, o estroma, os capilares sinusoidais e os espaços sinusoidais, que também são chamados de espaços de Disc. Também podemos classificar os lobulídeos, que é nossa unidade funcional básica, em lobulídeo clássico, portal e assim o hepático. Agora, devemos levar em conta que temos que correlacionar essas estruturas também com suas funções. Então, falando desse órgão tão especial, não podemos deixar de falar de suas funções, que são captação, armazenamento e distribuição de substâncias nutritivas. Entre dessas funções tão importantes, nós dividimos em las exócrinas, que é a excreção de la bilis, e la endócrina, que tem um papel de grande importância, porque hace modificações em las hormonas que são produzidas pelos demais órgãos. Mas voltando a falar de lobulídeo, devemos levar em conta que ele está ao seu redor uma vena central, também chamada de centro lobulilhar, que termina sobre as venas hepáticas e mais adelante sobre a vena cava. Também é composta de múltiplas placas, e estas placas, cada uma compõe 2 células, e entre estas células há o encontro de pequenos canalículos que irão originar os nossos conductos biliares. E todo o processo, depois de todo o ocorrido, vai haver a excreção de la bilis. Não podemos nos olvidar de nossos hepatocitos, que são células de extrema importância no nosso hígado. Eles são que sintetizam as proteínas. Entre esses cordões, há sinusoides hepáticos, que é onde recebe toda a irrigação. E depois a sangre dirige-se à la vena central. Esses sinusoides há espaços chamados de espaços de Disc, que se comunicam com os vasos linfáticos de los tabiques interlobulares. Ao final de tudo, há uma drenagem de excesso de líquidos. E na irrigação temos a triada portal, onde o fluxo sanguíneo, a partir de ella, passa por los hepatocitos para as ramas venosas e los centros de los lóbulos. Buenos dias. Interrompimos nossa explicação para uma notícia de última hora. Especialistas acabam de confirmar o dano das enfermidades hepáticas em outros órgãos do corpo. Em el ranking, em primeiro lugar, está a cirrose hepática, que vai provocar os edemas e líquidos em la cavidade abdominal e também a hipertensão portal, já que a cirrose vai dificultar que a sangue flui através desta vena, o que vai aumentar a pressão dentro dela. Em segundo lugar, terá os efeitos cardiovasculares com a enfermidade esteatoses hepáticas, que causará a formação de la placa em las artérias coronárias do coração e, consequência de isso, as pessoas vão ter um maior risco de desenvolver enfermidades cardíacas e também diabetes tipo 2. Em terceiro lugar, vamos ter as complicações renais e neurológicas com a enfermidade de Wilson. A concentração de cobre vai se concentrar em las células tubulares e, com isso, pode ser com que desenvolva a insuficiência renal e também em el cérebro, a acumulação de cobre vão se concentrar em los glândulos basales, o que vai conduzir a manifestações de sintomas neuropsiquiátricos, habitualmente câmbios de personalidades e de las funções cognitivas, e também pode ocorrer a síndrome de la esquizofrenia. Em quarto lugar, vamos ter os efeitos imunológicos com a enfermidade de hepatite autoimunes, que é uma enfermidade autoimune onde o dano hepático deve a uma alteração em la imunidade celular. Essas células ativadas vão estimular a expansão clonal de los linfocitos T citotóxicos, que vão ser infiltrados em los hepatocitos e vão liberar citocinas e assim iniciar a destruição de los tecidos. Em quinto lugar del ranking, vamos ter os efeitos hematológicos, já que as anemias são bastante comuns em pacientes que sofrem de enfermidades hepáticas. Os fatores contribuintes podem ser a perdida de la sangre, a supressão do núcleo espinhal devido ao consumo de álcool e também os efeitos diretos das enfermidades hepáticas.
En sexto y último lugar, vamos tener los efectos endócrinos. La intolerancia a la glucosa, la hipergluconemia son frecuentes em pacientes que sofrem de cirroses hepáticas. Também, ele aumento de los níveis de insulina e câmbios em ele perfil tiroideu. Médicos especialistas explicarão melhor como funciona cada uma dessas enfermidades hepáticas, principalmente a fisiopatologia, os signos e os sintomas, que são muito importantes que nós outros sabemos. Agora voltaremos com nossa explicação. Que tenha um bom dia e novos conhecimentos. Eu me chamo Paulo Júnior e eu vou falar sobre alguns sintomas mais comuns nas enfermidades que vão afetar o hígado. Em la cirrose hepática, os sintomas mais comuns vão ser a debilidade generalizada, onde essa debilidade ela se dá através de uma liberação da citocina. O paciente também vai apresentar fadiga. Esta fadiga ela pode ser causada por uma anemia ou também por uma deficiência em falato e ferro e também na vitamina B12. O paciente também vai apresentar uma perdida de apetite e perdida de peso, já que aquele paciente não tem mais hambre e com falta de interesse nos alimentos mais saudáveis. Com a redução dos alimentos, esses pacientes tendem a perder mais pesos e muitas das vezes vão causar um inchaço no paciente por causa do grande consumo de líquido. Esses pacientes vão se encontrar desnutridos, pelo seu peso eles vão se manter ele mesmo, porque o paciente está consumindo muito líquido. Esse paciente também suele ter náuseas e dolores abdominais. Outra enfermidade é a hepatite, onde vão apresentar uma febre, onde é uma febre barra, e só ali acompanhada de alguns sintomas inespecíficos, como a debilidade e o mal-estar. O paciente também vai ter uma dor abdominal, como uma inflamação da hepatite aguda. Pode ser com que o hígado se inche e cause uma dor. O dolor da hepatite vai se encontrar no quadrante superior direito do abdômen, justo debaixo das costilhas. Em alguns casos, o hígado ele pode estar inflamado e pode ser apalpado em exames abdominais. Também o paciente vai ter náuseas, mal-estar e vômitos. A esteatose hepáticas, e também conhecida como graxa em hígado. Esta esteatose hepática, em sua forma simples, ela não tem nenhum tipo de sintomas e só ser diagnosticadas por acidente, quando o médico solicita exames de imagem para outra ocasião. Pero las esteatoses hepáticas não alcoólicas, os pacientes eles podem queixar-se de fadiga, mal-estar e sensação de pesadez no quadrante superior direito do abdômen. A enfermidade hepática por fármaco, onde os sintomas mais comuns vão ser febre barra, coceira em todo o corpo, onde esta coceira elas estão associadas a uma icterícia, já que a bilirrubina ela é depositada em la pele, causando uma irritação das terminações nervosas. O paciente também vai ter uma dolor em lado direito do abdômen, náuseas, vômitos e mal-estar. Outra enfermidade também é a enfermidade de Wilson, onde o paciente vai ter dolor, um hígado e baço agrandado, apresenta também uma anemia e uma insuficiência hepática, onde essa insuficiência hepática que vai provocar com que o cobre não seja eliminado e com o passar dos anos, o cobre irá se acumulando em los parênquimas hepáticos e quando os hepatocitos já não podem suportar o excesso de cobre, se vai produzir um dano hepatocelular. E esse metal ele começará a circular livremente sobre o organismo e vai afetar os demais tecidos do corpo. Principalmente ele vai afetar sobre o sistema nervoso central. A partir do momento que esse sistema nervoso central é afetado, outros sintomas mais comuns também vão aparecer, como os temblores, dificuldades para caminhar, problemas de hablar e de linguagem, câmbios de comportamento e dificuldade com as habilidades motoras, como escrever, hablar e manter o equilíbrio. Hola, mi nombre es Johanna Alcoba Suárez. Continuando con nuestra exposición, le voy a hablar acerca de lo que son los signos de las enfermedades del hígado. Vamos a empezar hablando con lo que es la cirrosis hepática. Bien, va a presentar lo que son el signo de ictericia, que es el color amarillento de la piel y de la mucosa, que se va a dar por causa del aumento de la bilirrubina, y va a presentar la desnutrición también, que afecta al 50% de los pacientes con cirrosis hepática, en la cual va a tener múltiples causas. El eritema palmar es un eritema asimétrico que no tiene dolor y no es escamoso, y el ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y va a tener la circulación colateral. Ahora también va a presentar lo que sería la equimosis, el angiomas en araña, que es la dilatación de los vasos sanguíneos, y también el edema periférico, que es la acumulación de líquido
en los tejidos, y el flapping, que es la rigidez de la mano y de la muñeca. Enfermedad hepática alcohólica. La enfermedad hepática alcohólica va a presentar el signo de Axity, que ya dijimos su concepto, es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Va a presentar ictericia, eritema palmar, telangiectasia cutánea, que también es la dilatación de los vasos sanguíneos, anorexia, que lo va a ocasionar la pérdida del apetito, y la contractura palmar de Dupuytren, que es el engrosamiento del tejido de la mano, que posteriormente va a causar que los dedos se curven hacia la palma de la mano. Ahora el esteatohepatitis no alcohólica, o también conocido como hígado graso. Esta enfermedad no tiene ningún síntoma presente, es asintomática. Hablando sobre la hepatitis autoinmune, esta es una enfermedad que sus signos van a ser presentes en la anorexia, la ictericia, la anemia, que es la destrucción prematura de los glóbulos rojos, la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, la fatiga, que es caracterizada por el estrés, por el cansancio extremo, y eritema nodoso. Hepatopatía medicamentosa, que va a ser cualquier alteración hepática por cualquier tipo de medicamento, mayormente causado por el acetaminofén, que va a ocasionar los primeros síntomas presentes van a ser prurito, ictericia, pérdida de peso, orina oscura y pérdida del apetito. Enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria, pues que el primer síntoma va a ser el Casey-Fleischer, que se caracteriza por tener en la forma de un anillo de color dorado o verdoso, como podemos ver ahí en los ojos, ese círculo amarillo, la acumulación de cobre. Y también va a tener la disfonia, que es la ausencia del timbre de la voz, va a tener las disfagias, dificultad de la deglución, el espasmo, que va a ser la contracción súbita de los músculos, y la distonia, que va a ser la contracción de los músculos rápido y muy repetitiva. Esto sería toda mi exposición. Gracias. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo. Me llamo Thais Marques de Oliveira, soy estudiante de la UNITEC y hoy día estaré hablando de las enfermedades generalizadas del hígado. Como se ha mirado en la introducción del video, tenemos un paciente con síntomas y signos de una cirrosis hepática alcohólica, que se menciona que há mais de 10 anos tiene uma qualidade de vida, que se bebe muito, cerca de 40 gramas ou mais de etanol por dia, que se é considerado um número muito grande para uma pessoa normal. E o que é a cirrose hepática? Que é uma lesão hepática crônica e irreversível, caracterizada por fibrose difusa e nódulo de regeneração que repassam o tecido do hígado normal, que é considerado muito grave, pero que tem sim alguns tratamentos, pero como é irreversível, um dos principais tratamentos é o transplante de hígado. Então, temos uma vida mais saudável y beber con mucha moderación. Gracias por su atención. Representativas hepáticas. En estas tenemos la hepatitis, que hace referencia a la inflamación del hígado, y esta se puede dar a causa de infecciones de manera tóxica y autoinmunitaria. Otra enfermedad es la enfermedad hepática alcohólica, que son lesiones provocadas en el hígado por el etanol, y se reconocen 3 entidades anatopatológicas: el hígado graso alcohólico, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. El consumo exagerado del alcohol va a provocar un hígado graso y por consiguiente una hepatitis alcohólica. En este caso, el daño todavía es irreversible con abstinencia completa del alcohol. Posterior a esto, se da una cirrosis y cáncer.
La enfermedad de Wilson, esta tiene que ver con la acumulación excesiva de cobre en los diferentes tejidos. Esta va a ser responsable de la disfunción hepática, también alteración a nivel renal, trastornos neurológicos y la formación del anillo de Kaiser-Fraser. Este último es sugestivo de la patología. A nivel hepático, lo que se produce es una elevación asintomática de las transaminasas, también se produce una cirrosis descompensada o una insuficiencia hepática aguda y crónica. Y en la hemocromatosis, esta es una anomalía hereditaria transmitida de forma autosómica recesiva que se caracteriza por el acúmulo tóxico de cobre en el organismo. Esto se da en los pacientes de dos formas. Una en la que el hígado es incapaz de secretar cobre para la bilis y se va a acumular en el parénquima, y otra en el que el cobre va a estar circulando de forma libre. Una vez que el cobre no tenga una forma de eliminación, se va a acumular en el parénquima hepático, y una vez que el parénquima hepático llegue al tope de acumulación, lo que se hace es que se produce una lesión hepatocelular y por consiguiente el cobre va a empezar a circular de forma libre y se va a empezar a alojar en tejidos sistémicos como en el tejido nervioso central. Cirrosis hepática, este es un proceso difuso que se va a caracterizar por fibrosis y la conversión de la estructura normal en una disposición nodular anormal. Esta se presenta en la etapa final de diferentes enfermedades hepáticas de distinto origen. Las causas pueden ser después de la hepatitis, el alcohol, la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, los fármacos. La hepatitis y el abuso del alcohol son las más frecuentes causas para esta cirrosis. El daño hepático que se va a causar por la cirrosis es irreversible y esto va a hacer que haya un mal funcionamiento del mismo. También va a hacer que haya una dificultad de que se pase la sangre por el mismo y esto va a hacer que haya un aumento de la presión de la vena porta con complicaciones en unas hemorragias digestivas por varices esofágicas y gástricas. También va a haber una acumulación de líquidos en el abdomen y en las piernas y episodios de desorientación. Estos episodios de desorientación se van a dar por la intoxicación de la sangre al no pasar por el filtrado del hígado. Olá, meu nome é Andréia Mourão Machado. Vou falar sobre as enfermedades focais e síndromes típicos del hígado. A enfermedade focal é uma enfermedade que afeta uma região ou um órgão em particular. Em caso del hígado, as enfermedades focais mais comuns são a hepatitis A, B e C, a esteatose hepática, que seria grasa em hígado, a enfermidade hepática alcoólica, o câncer del hígado e as cirroses. E os síndromes hepáticos típicos incluem febre, dolor de cabeça, perda de peso, náusea, vômitos, dor abdominal, piel e ojos amarelentos e urina escura. Síndromes são um conjunto de signos e sintomas, por isso estes são os sintomas em comum entre as enfermidades do hígado. Bien, mi nombre es Isabela y yo voy a presentar sobre el enfoque del problema de las enfermedades hepáticas clínicas. Bien, empiezo diciendo que el hígado es un órgano de mucha importancia porque desarrolla actividades metabólicas singulares en el cuerpo humano. A clínica más común en las enfermedades, o sea, cuando el hígado está enfermo, sería la ictericia. ¿Qué sería la ictericia? Sería el exceso de bilirrubina en el cuerpo. En contrapartida, la fibrosis es una respuesta común en lesiones crónicas. La fibrosis pode ser produzida por um grande número de causas, como, por exemplo, uso de drogas, abuso de álcool, ou também infecções virais, enfermedades metabólicas ou ataques autoimunes a los hepatocitos. As enfermedades hepáticas em relação ao dano se classificam de duas maneiras. Se classificam como ou necrose celular ou colestasis. A necrose celular se refere ao tempo de evolução, independente de ser aguda ou crônica. A colestasis seria o aumento da bilirrubina directa, que é consequência do bloqueio do fluxo biliar, que impide a passagem da bilis ao duodeno, o que pode generar colúria ou acolia, ou as duas. Também temos uma classificação do dano, que se divide em tempo de evolução e localização anatômica e tipo de lesão. O tempo de evolução se caracteriza por ser ou aguda ou crônica. As agudas têm um tempo de evolução menor a 6 meses. As crônicas são um tempo maior a 6 meses. Bueno, mi nombre es Gustavo. El tema que me tocó es bioquímica clínicamente importante del hígado. Y empezando con mi tema, el hígado desempeña un papel importante para la capacitación y almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas, también como vitaminas que circulan en el torrente sanguíneo. Además del hígado, degrada o conjuga muchos fármacos y sustancias tóxicas que pueden sufrir lesiones en el organismo. Assim, a continuação, o hígado também é um órgão exócrino que produz a bilis e contém sais biliares, fosfolipídios e colesterol. E por último, o hígado desempenha funções de tipo endócrino também, que é muito importante.
O hígado produz a maior parte de proteínas plasmáticas que circulam em organismo. E como exemplo, nós temos as proteínas plasmáticas que circulam circulantes produzidas por hígado, compreendendo por albuminas, como podemos mirar cá, a lipoproteína, a glucoproteínas, a protombina e fibrinógeno e globulinas não imunitárias. Assim, a continuação, o hígado armazena e converte vitaminas e hierro, que são vitaminas desde a sangue que armazenam e codificam quimicamente pelo hígado. Estas vitaminas compreendem a vitamina A, que é importante para a visão, a vitamina D, que é importante para o metabolismo de cálcio e del fosfato, e também a vitamina K, que é importante para a síntese hepática da protombina e vários outros fatores de coagulação. E o hígado degrada fármacos e toxinas também. Muitos fármacos e toxinas são hidrófilos e, portanto, os rins não podem eliminar com tanta eficácia da circulação. Então, o hígado converte essas substâncias de forma mais hidrossolúveis. E como ele converte, são divisões em duas fases. A primeira, que é a oxidação, e a fase 2, que é a conjugação. Buenas tardes, me llamo Larissa Negrel Meneses y hoy día voy a estar hablando un poco acerca de las pruebas funcionales hepáticas. Estas pruebas, también conocidas como paneles de función hepática, son análisis de sangre que miden varias enzimas, proteínas y sustancias producidas por el propio hígado. Y están tratando de controlar la salud general del hígado. Las pruebas para diferentes sustancias generalmente se realizan en la misma muestra de sangre al mismo tiempo y también puede incluir diferentes pruebas. Por ejemplo, la albumina, proteínas que se producen en el hígado, las proteínas totales que miden la cantidad total de proteínas en la sangre, la ALP, ALT, AST y la GGT, que es la gamma glutamiltranseptidasa, y estas enzimas son producidas por el hígado también. La bilirrubina es un producto de desecho producido por el hígado. Lactato también, que es la enzima que se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo. Se libera a la célula, ¿no? La sangre, cuando las células han sido dañadas por una enfermedad o una lesión. La tiempo de protrobina, proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre. Si los niveles de una o más de estas sustancias están fuera del rango normal, puede ser signo de alguna enfermedad del hígado.